O diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão, contestou o pedido de investigação feito pelo ministro do Supremo Dias Toffoli contra a ONG. Na petição, o ministro pede que seja apurado se a Transparência Internacional se apropriou indevidamente de recursos públicos provenientes do acordo de leniência da JF no âmbito da Operação Lava Jato. Em entrevista ao jornal O Globo nesta quarta-feira, Brandão afirmou que combater a corrupção incomoda políticos tanto da direita quanto da esquerda. O economista disse ainda que viu com espanto a decisão do ministro do Supremo e negou que a Transparência Internacional tenha recebido dinheiro de acordos de leniência no Brasil. Em nota, o presidente da Transparência Internacional, François Valerian, escreveu que a ONG não se intimidará e que os ataques sublinham um papel crucial do trabalho da Transparência Internacional no Brasil para manter o poder sob controle. Bom, Augusto, nessa terça-feira o ministro Dias Toffoli retirou o sigilo dessa ação e agora nós estamos aqui repercutindo essa entrevista do diretor executivo da Transparência Internacional, o Bruno Brandão, concedeu entrevista ao jornal O Globo, negando que tenha recebido valores do acordo de leniência da JF. Isso corria em sigilo, eu não vi o que foi divulgado, estou curioso, quero ver. Agora é o seguinte... essa história essa turma da JF, JBS, eles estão sempre trocando letra aí, dos Wesley e Joesley Batistas. Não. É o seguinte, eles não pagaram nada do que eles próprios sugeriram como devolução, né? A cláusula que previa aí a devolução de parte do muito que roubaram. Eles negociaram longamente e tal, foram baixando, conseguiram uma meia delação premiadíssima. Eles combinaram tudo e é aí que entra a Transparência Internacional, porque ela sugere meios, o destino, por exemplo, do dinheiro devolvido. Então diz, olha, tem um projeto tal, está sendo concebido ainda, pode encaminhar para lá e tal. O dinheiro não entrou, não pagaram nenhuma parcela. Eles suspenderam o pagamento de parcelas já no início, no primeiro dia, dizendo que não concordavam com a quantia que tinha sido estipulada e que eles se basearam em cálculos errados, foram induzidos em erro pelos negociadores, foi com o Ministério Público, né, o acordo. A Transparência Internacional nunca se meteu nisso, sabidamente. É preciso ser muito cretino ou muito malandro para tentar envolver a Transparência Internacional, que é respeitada no mundo todo pelo trabalho que faz. Vocês acham? Isso aí é só um brasileiro ladrão que acha possível uma ONG dessas que tem a sua sede em Berlim, que funciona em vários países e que combate a corrupção, entrar em propinas, negociatas, é aquilo, né? Você acusa do que você é. Você acusa os outros. Foi isso que ocorreu. Eles estão perplexos, os funcionários dos que trabalham na Transparência Internacional, porque isso nunca aconteceu. Veja que ponto o Brasil chegou. Então, isso também está fazendo com que a imprensa internacional finalmente abra os olhos para o que acontece no Brasil. A corrupção se dá com a anuência ou a participação das instituições. Isso é que desmoraliza a Constituição. Então é o seguinte, eu quero saber o que ele mantinha em sigilo, o que foi dito, então não sei, porque esse foi o passo fatal, eu acho. Cruzou a fronteira do tolerável. O Toffoli, ao se meter
com entidades assim, ao se achar condenado a perpétua impunidade, como pensam tantas autoridades brasileiras. Silvio, Augusto falou da imprensa internacional. Ainda essa semana nós comentamos um artigo que saiu aí no Financial Times, muito duro, criticando aí a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender as multas milionárias aí dos acordos de leniência com a JIF e também com a Odebrecht, hoje Novo Honor, né? Inclusive esse artigo do Financial Times repercutiu muito internacionalmente, lembrou que Dias Toffoli foi presidente, foi advogado do PT, né? E tem a esposa, a mulher, que também advoga aí para a JIF. Há pouco tempo, Paula, só para lembrar, há pouco tempo caiu essa restrição, né? É o Silvio, Sim. Caiu essa restrição, que é o que o Supremo mantinha, né? Que é o cônjuge de um ministro, aí não pode... Sim, o ministro, né? Não pode atuar em casos que envolvem empresas onde trabalham a mulher ou o marido. É isso aí. Silvio. Perfeito, Augusto. Olha só, Paula, esse caso, ele extrapolou tanto a fronteira do possível, do razoável, apesar de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal para apagar a Lava Jato, tentar reescrever a história da maior operação anticorrupção que o Brasil já teve ao longo de 7 anos. Esse caso extrapolou tanto que todos os jornais têm informações de bastidores dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e nós ouvimos das fontes no Congresso Nacional que o plenário do Supremo hoje reverteria essa decisão do Dias Toffoli. Porém, a tendência é que seja mantida a decisão, a deliberação na segunda turma. E a segunda turma, ela foi forjada, formada, orquestrada para ser uma turma anti-Lava Jato, com Toffoli à frente, acompanhado por Edson Fachin e Gilmar Mendes. O Nunes Marques e André Mendonça, os dois são votos vencidos nessa turma. Porém, no pleno, essa decisão extravasou a tal ponto que seria revertida. Isso é uma informação que consta, por exemplo, no jornal O Globo, que já quer dizer muita coisa. Nas páginas do jornal O Globo, aliás, na própria emissora Globo, essa informação também foi veiculada, que o Supremo teria maioria para reverter. Então eu acho que isso já explica muita coisa. O Financial Times mostra para o mundo o que está acontecendo no Brasil, como você bem disse, e como nós comentamos aqui ontem. O mundo sabe o que está acontecendo no Brasil, por quê? Porque empresas como a JIF, como a Odebrecht rebatizada de Novo Honor, essas empresas têm contratos lá fora. Assim como outras empreiteiras que estão pedindo o mesmo direito, estão anulando multas. Hoje circulou também a informação na mídia de que doleiros vão pedir anulação de penalidades financeiras, de multas também. Todo mundo, ninguém mais quer pagar nada. O ex-chefe da Força Tarefa do Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-deputado, já se manifestou nesse sentido. Ele disse, é um idiota quem achar que deve pagar alguma coisa diante de todas essas decisões. A pessoa se sente um idiota. É claro. Se a penalidade de 10 bilhões é anulada para uma JIF, por exemplo, por que alguém que deve muito menos vai pagar? Claro que não. Então, todo mundo já entendeu o que está acontecendo. O brasileiro, lá fora, o Supremo Tribunal Federal parece que dessa vez entendeu que Toffoli foi longe demais no papel de operador da Operação Lava Passado. Ana, vale lembrar também, nós comentamos aqui ontem, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir, para derrubar essa decisão do ministro Dias Toffoli de suspender as multas do acordo de leniência. Agora resta saber, esse pedido é endereçado ao ministro Dias Toffoli, o que ele vai fazer com esse pedido, porque o PGR pede para que seja designado um outro relator, que não o ministro Dias Toffoli, e pede também para que essa decisão seja levada a plenário, ou seja, para julgamento de todos os ministros do STF, e tem mais uma alternativa que seria levar para a segunda turma do STF, da qual o ministro Dias Toffoli também faz parte. Agora a gente tem que acompanhar para ver como é que isso vai ser encaminhado.
É mais fácil explicar o caso da baleia, viu, Paula? É mais fácil explicar que o nosso FBI está interrogando o ex-presidente por importunação a uma baleia do que isso. Agora, o ministro Toffoli, ele foi tão longe dessa vez, né, que até a PGR, até o Gonê, ele disse, peraí, agora cruzamos uma fronteira aqui que não dá mais, porque como sempre falamos aqui, esse tipo de ação, de não apenas as inconstitucionalidades que nós temos visto, mas esse tipo de ação, né, de tentar limpar o passado do PT, e já dizem que por aí que é uma agenda do Toffoli, faz parte de uma agenda pessoal dele, fazer essa limpeza geral. Por isso era tão importante assim a vitória do Lula em 2023, isso afeta drasticamente o futuro do Brasil como um todo, como uma nação próspera ou que teria um caminho fértil pela frente para recursos estrangeiros, para recursos internacionais, investidores estrangeiros. Isso tudo mina muito o nosso futuro como, quem sabe, uma potência econômica, porque hoje nós somos uma potência no agro, por exemplo. O Brasil, todos aqui fora, principalmente aqui nos Estados Unidos, olham para o Brasil como uma potência indiscutível no agronegócio. E por que não continuar como uma potência em vários setores, né? No setor industrial, no setor de investimento, nas startups, tanta coisa que poderia ser investido no Brasil, e esse tipo de ação acaba afugentando, né, os investidores e um possível capital estrangeiro em larga escala que poderia entrar no Brasil. Agora, está todo mundo nu, né, Paula? Não tem mais como esconder o jogo que tentaram fazer há muito tempo, usando parte da imprensa, dizendo que a Lava Jato era um golpe contra um partido puro, limpo, contra políticos com passado de defesa da democracia. Estão todos nus, não tem mais como esconder. Se é que podemos tirar alguma limonada deste limão, né, é que estão todos nus, não tem mais como esconder uma agenda nefasta e política do ministro Dias Toffoli. Piotr? E tem uma coisa, né? O Ministério Público já disse que esse dinheiro não foi repassado. E aí vem essa decisão justamente depois que a Transparência divulga o índice de corrupção, de percepção de corrupção, e que o país perdeu 10 pontos, 10 posições nesse ranking internacional. Há uma discussão de que dentro do Supremo, segundo as assessorias de imprensa que tem na imprensa do Supremo Tribunal Federal, que dizem, conversei com o ministro A, B, C ou D, e não sei se conversou ou não, mas tomando pelo valor de face apenas, de que isso seria uma agenda do ministro Toffoli. Abre aspas, é a citação que estão dizendo aí. Há uma agenda... Bom, primeiramente que um outro ministro teria dito que isso é uma agenda do ministro Toffoli, ou seja, dando a entender que o Supremo, no seu pleno, não vai confirmar essas suspensões de pagamento aí, decididas monocraticamente, pelo menos em caráter liminar, por parte do ministro Toffoli. Mas duas coisas precisam ser analisadas aí. Se de fato existe essa agenda, e se essa agenda existir, como assim um ministro toma por si uma agenda? O Supremo Tribunal Federal é um colegiado, é para julgar fatos que já aconteceram, e você vai lá pelo colegiado, a diversidade, a suposta diversidade do colegiado, tomar uma decisão. Ministro não tem que ter agenda, ministro julga o que já está ali. E, obviamente, tem um conflito e toma uma decisão baseado na Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal. Quando se fala de agenda, você reforça a ideia do ativismo do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos, por exemplo, só para ampliar um pouquinho o assunto, o ministro que hoje preside a Corte, Luiz Roberto Barroso, falando que não, estamos preocupados com educação e não sei do que. Isso é agenda.
Supremo não tem que ter agenda. Quem tem agenda é o Executivo, que apresenta plano de governo quando está na campanha. É o Congresso que pode propor coisas. Supremo não propõe nada. Supremo não tem que propor. Supremo julga a lei que foi estabelecida pelo Legislativo. Mas diante dessa mistura toda, na verdade, do ativismo que o Supremo se deu, com o silêncio que agora gera um problema gigantesco para o Congresso Nacional, a gente está vendo essas coisas todas. Eu não sei se é uma agenda ou não do Toffoli, eu não posso afirmar isso, mas só o fato de julgarem a possibilidade disso acontecer no país como existe hoje, a coisa ficou um pouco mais grave. Agora eu pergunto, por que eles pararam de fazer reuniões plenárias? Qual é o problema do Supremo? Continua lá a pandemia? Eles estão trabalhando à distância porque o vírus chinês acampou na sede do Supremo. Ele é só decisão monocrática, uma atrás da outra. São todos decidindo ali, eu não vejo nenhuma decisão dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Agora os outros, um decide isso, outro decide aquilo e tal, e não se reúnem. Qual é o problema? É evidente que aquilo lá é um colegiado. Uma questão desse porte tem de ser decidida em conjunto. Eles têm que mostrar a cara e deixar muito evidente a sua opinião sobre esse assunto. Como é que fica? Como é que fica isso aí? Essas provas não valem. As provas usadas em outros países, pela justiça de outros países, para botar na cadeia os ladrões de lá, aqui são anuladas e não acontece nada. Eles têm de se manifestar. Se é a segunda turma, a primeira que vai julgar isso aí, que já é uma malandragem, que já tem a maioria garantida, que seja feito publicamente. Ou desativa essa TV que eles mantêm ali para se exibir. Para se exibir, TV Justiça, quando eles querem ler aqueles votos com palavras impronunciáveis e as citações em alemão do Gilmar Mendes. Usa aquilo. O Brasil quer saber o que eles pensam. E sabe o que é engraçado, Augusto? É que você estava mencionando as sessões virtuais, tudo virtual, né? Absolutamente tudo. Congresso também continua votando de maneira virtual. Nossas crianças e adolescentes passaram mais de 1 ano e meio em educação virtual, educação remota, votos remotos. Mas para a saidinha dos presos, aí eles podem sair para estudar, para trabalhar. Aí não pode ser remoto dentro da cadeia.